Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você está aqui. Eu tenho certeza que você veio buscar algo aqui nessa noite. Você veio buscar. E você vai levar daqui. Você vai levar daqui aquilo que Jesus já conquistou. Esse lugar tem tudo. Esse lugar tem tudo aquilo que Jesus conquistou. Então você vai levar essa noite. Eu quero ler um texto com vocês. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 1. Esse texto é um texto conhecido, mas ele não é um rótulo, ele não é um jargão, ele é uma verdade. Ele é uma profecia, ele é uma declaração sobre as nossas vidas. Então, fique atento para essas palavras. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus Cristo já nos libertou. Nós somos livres. Nós, filhos de Deus, nós cristãos, nós temos que ter isso como uma marca em nossas vidas. Jesus já nos libertou. Jesus já nos libertou. Jesus já nos fez livre. Mas existem alguns momentos e existem algumas situações, existem talvez algumas áreas das nossas vidas que nós ainda vivemos como escravos. Talvez a mensagem de hoje, ela veio para te fazer livre. Ela veio para te fazer livre. Só é livre aquele que acessa. Só é livre aquele que toma posse. Só é livre aquele que, diante de uma circunstância, de alguma situação na vida, ele diz: eu sou livre. Portanto, sobre essa situação, eu já venci. Eu já sou mais do que vencedor. Porque eu sei que aquele, o meu Redentor e o meu Salvador, ele já venceu por mim. Título da minha mensagem: livres e libertos. Livres e libertos. Que coisa, né? Eu sou livre, então eu já sou liberto. Meio redundante isso. Talvez. Como eu disse antes, muitas vezes para a gente ser livre, nós precisamos nos libertar. É como se, em alguns momentos, nós nos soltássemos, nos desenvolvessem em algumas áreas, e em outras nós ficássemos presos. Você é livre? Não. Então você precisa de libertação. Então você precisa de cura. Talvez você precise de um milagre na sua vida, nessa área. Eu quero contar uma história para vocês, uma história já conhecida. Uma história que vocês já ouviram, N mensagens e revelações sobre ela, mas a palavra de Deus, ela se renova. E eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração sobre isso. O texto é em Marcos, no capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 21. Vou tomar um pouquinho do seu tempo, a gente vai ler. Marcos 5, a partir do verso 21. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia.
E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês, a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Enquanto a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou-lhe e ele disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou disse a eles que dessem o que comer para a menina. Até aqui. Amém? É uma história conhecida, é um fato conhecido. Uma mesma ocasião, 2 milagres, 2 ações de Jesus mediante ao povo. Essas histórias, por serem de um homem e de uma mulher, e as necessidades por serem necessidades diferentes, elas têm alguns aspectos muito comuns. Jairo e a mulher tiveram algumas atitudes. Eles tomaram alguns passos para que eles alcançassem aquilo que eles foram buscar. Bom, Jairo estava com a sua filha doente. Provavelmente ele já devia também ter procurado a medicina, e nada tinha acontecido. A menina ia morrer. O desespero de um pai, vendo um filho, uma filha, em uma situação de morte. Talvez Jairo, por algum momento ele titubeou. Aliás, ele era um administrador da sinagoga. Ele titubeou: será que eu vou lá? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? E a minha posição? E as minhas patentes? E a minha importância perante ao povo, aos dirigentes? O que eu sou? Mas Jairo tinha algo em sua mente, com certeza. Ele sabia quem era Jesus. E sabia o que Jesus poderia fazer. Portanto, um dos aspectos de Jairo é que ele teve coragem. Jairo teve coragem. Se você observar ali no verso 22, diz assim, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Jairo não tinha que estar ali.
Naturalmente, humanamente, devido à sua posição social, ele não deveria estar ali. Mas ele escolheu. Eu preciso, eu tenho uma necessidade. E eu sei quem pode me ajudar. Eu sei quem pode resolver isso para mim. E a mulher? A mulher também. Se você observar no verso 25, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher não tinha que estar ali. Uma mulher já não tinha muito valor na sociedade nessa época. E uma mulher com enfermidade igual a essa, ela teria que viver isolada. Provavelmente ela já estava isolada. Mas ela levantou, ela falou: não, eu não vou perder essa oportunidade. Eu enfrento tudo e todos, mas hoje eu saio de lá com a minha cura. Hoje o mestre vai me curar. E a palavra diz que ela simplesmente foi, e quando chegou ali próximo de Jesus, mediante todas aquelas barreiras, nós devemos considerar que havia uma doutrina, uma ordem a respeito de ficar em volta ali de Jesus, e nós também sabemos que os seus discípulos, eles eram homens que andavam armados, portanto, em muitas ocasiões, eles funcionavam como guarda-costas de Jesus, eram pescadores. Mesmo assim, com toda a sua limitação, ela teve coragem. Eu e você, titubeamos muitas vezes, por medo, por orgulho, e o medo e o orgulho, eles estão ali na mesma casa. Nós não queremos nos expor. A nossa alma nos diz: não se exponha, olha o que vão pensar de você. Em outras situações ela diz: cuidado, não vá, é perigoso. O mestre está aqui. Jesus Cristo, o mesmo Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele diz a você: eu vou te curar. Eu vou te libertar. O seu milagre, a sua cura, a sua libertação, aquilo que você veio buscar, eu te dou. Coragem. Coragem. Você sente medo? Eu sei. Vão falar de você? Vão. Vão falar da sua situação? Vão. Era uma multidão. Estavam todos ali. Mas Jairo e essa mulher tiveram coragem. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo o que você precisa, Jesus já conquistou. Tudo o que você precisa. Mas Deus não vai fazer por você, Jesus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Ele não vai te arrastar. Ele não vai puxar você. Ele não vai puxar você. Portanto, levante-se do seu lugar. Levante-se de onde você está. Não seja escravo mais dessa situação. Tome uma atitude, olhe para o alto, olhe para o céu.
A obra já foi feita. Você não tem que ter medo. Você cantou há pouco que você não é mais escravo do medo. Então que essa realidade divina, ela seja uma realidade para você. E o não ser escravo, o não andar com algemas ou com alguma corrente que segure os seus pés, seja uma realidade em você. Que o ser livre seja uma marca em você. As marcas de Jesus, as marcas que Ele tem, foi para que desse uma marca a você, livre. Você é livre. Coragem. Isso te prendeu até hoje. Isso te segurou até agora. Chega. Você veio aqui, e você não veio aqui por acaso. Eu não acredito em acasos, meus irmãos. Quem anda comigo um pouco mais de tempo sabe que eu não creio em coincidências. Ele te trouxe aqui. Coragem, que o que você veio buscar, Ele vai te dar. Outro aspecto que eu queria ver com você, que você pensasse comigo, a respeito de Jairo, ali no verso 23, diz assim: ele implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jairo se prostrou, Jairo falou, ele foi insistente com Jesus, ele viu ao seu redor, ele viu aquela grande multidão, e ele pediu, venha. O que Jairo quis dizer aqui, Jesus, eu sei que se o Senhor vir comigo, for lá tocar nela, ela vai viver. Jairo fez isso porque ele reconhecia quem era Jesus. Jairo reconheceu que Jesus poderia fazer. E a mulher, ali no verso 28 diz assim, depois do verso 27, porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Que fé é essa, meu Deus? Uma pessoa vivendo naquele tempo, uma mulher na condição que ela estava, ela sabia da sua condição. Ela sabia quem ela era perante aquela sociedade. Ela sabia dos riscos, nós vimos antes aqui. Mas ela disse, olha, ela pensou com ela, talvez eu não possa chegar ali, porque vão me apedrejar. Vão me empurrar, eu não vou conseguir. Mas se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela reconheceu. Ela sabia o que aconteceria. Ela não falou o que poderia acontecer. Ela já se via curada. Ela reconheceu a autoridade desse homem. Falta reconhecimento às vezes, queridos. Os problemas, enfermidades, enfim, tudo aquilo que tira a nossa paz, que nos atormenta, que toma o nosso tempo. Porque problema é assim, ele veio para tomar tempo. A enfermidade vem para te deixar preocupado e tomar o seu tempo. Uma situação entre família, uma circunstância difícil, vem para tomar o teu tempo, para te tirar do foco. E nós vamos dando ênfase a isso. E isso vai se tornando tão grande ao ponto de a gente não crer e não reconhecer quem Jesus é e aquilo que Ele fez por nós. Tudo mediante
a um sistema em que nós nos envolvemos, e nos deixa cegos, nos deixa atordoados, nos deixa tontos, nos deixa infelizes, desanimados, sem ação. E você vai levando isso aí, anos. Essa mulher tinha 12 anos que padecia desse mal. Faz quanto tempo que isso está te atormentando aí? Faz quanto tempo que esse problema, que essa enfermidade, que essa situação tem tirado a sua paz? Tem te impedido de prosperar, de caminhar, de vencer, de caminhar. Tem te levado a um murmúrio, tem te levado a uma dependência, não de Deus. Você depende do problema hoje. Parece que ele te alimenta e faz com que você continue andando. Faz quanto tempo? Jesus está aqui. Jesus está aqui. E se você não o reconhece, eu quero dizer para você que eu o reconheço. O Espírito Santo diz para você, olha, Ele está aqui, Jesus, o Mestre está aqui. Talvez Ele não está te pedindo para você se prostrar perante Ele, porque Ele quer um relacionamento com você. Mas Ele está pedindo um reconhecimento. Você tem andado com Ele? É difícil a gente falar daquele que a gente não tem relacionamento. Se você não se relacionar com Ele, não tem como você reconhecê-lo. Se eu não andar com o pastor Marco Aurélio, não tem como eu reconhecê-lo como autoridade sobre a minha vida. Se eu não tiver um relacionamento com ele, não tem como eu reconhecer. Para você reconhecer, você tem que se relacionar. E aquele que se relaciona, ele fica igual. E se você é igual a Ele, a tua cura, o teu milagre, a tua libertação, o ser livre, está em você. Então reconheça quem Ele é. Ele está aqui. Ele é Jesus. Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o teu Salvador, o teu Rei. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que, por você e por mim, deu a sua vida, verteu o seu sangue. E por causa dessas coisas, você é livre. Você é curado, você é liberto. Reconheça. Reconheça. E quando nós olhamos a atitude de Jairo, a atitude dessa mulher, nós observamos que uma coisa leva a outra, uma atitude leva a outra, o reconhecimento leva à fé, o reconhecimento ele leva à fé. E ali no verso 35, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Olha a atitude de Jesus, por mim e por você. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente: não tenha medo, tão somente creia. Jesus ele não fez conta daquilo que as pessoas estavam falando a respeito da filha de Jairo. E se você observar a atitude de Jesus quando ele chegou na casa de Jairo, depois de toda aquela confusão, de todo aquele ambiente
amaldiçoador, aquele ambiente incrédulo. Ele entrou no quarto da menina, ele pegou aqueles que sabiam que estavam com ele, na mesma fé, e simplesmente pegou a menina pela mão e a levantou. Não está aqui, mas eu acredito que nesse momento, em que essas pessoas já estavam falando, a partir do momento em que Jairo foi lá e chamou a Jesus, ali, poucos passos depois, essa menina já estava curada. E ela dormia, descansava daquela angústia que ela tinha passado. Ela já estava curada. E Jesus disse a Jairo: olha, foca em mim, olha para mim, deixa os murmuradores, deixa os incrédulos, aqueles que não acreditam em você, que não acreditam no que eu tenho para você, não acreditam no propósito estabelecido para a sua vida, não acreditam que tudo que eu conquistei é para você. Deixa eles para lá. Deixa eles ficarem falando aí, ó. Foca em mim. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Vamos para lá. Vamos para lá. Tua filha está dormindo, está tranquila. Vamos para lá. E a mulher? Percebam um paralelo. Versículo 27 diz assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele e no meio da multidão tocou em seu manto. 28, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerando ao teu redor? E ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. A fé inabalável, ela resiste a todo quanto é tipo de conversinha, a todo quanto é tipo de murmuração, lamentação, calúnia, maldição, inveja, ciúmes, descrença. A fé resiste a isso. Observe mais uma vez que os próprios discípulos falam: e está tudo bem, está tudo certo. Com certeza um monte de gente passava e colocava a mão nele e tocava nele. Mas de repente alguém tocou nele com fé. E quando nós acessamos o Senhor com fé, quando nós nos achegamos a Jesus com fé, Ele para nos atender. A fé provém do relacionamento. Deus parou hoje, Jesus parou hoje para atender você, porque Ele vê um ambiente de fé neste lugar. Ele está vendo e Ele sabe qual é a sua necessidade. Acesse-o com fé, acesse-o com reconhecimento, acesse-o com coragem. Ele sabe que você precisa, Ele sabe quais são as suas dores, Ele sabe que muitas vezes você chora sem o teu cônjuge saber. Ele sabe quando seus joelhos doem, Ele sabe quando o tecido do teu rosto franze de dor. Ele sabe quando as suas emoções estão dominando você, a ponto de você não aguentar mais. Tenha coragem.
reconheça, tenha fé. Jairo e essa mulher receberam o que eles foram buscar. A palavra diz que quando Jesus adentrou naquele quarto, tomou a menina pela mão, disse para ela: levante-se, Talita cumi. Depois disso falou: olhem, dê o que comer a ela. Vida normal, a vida segue. Ela está livre, ela está liberta desse sofrimento. Ela é livre para desfrutar a sua adolescência, a tua juventude, ter uma família, viver uma vida feliz, alegre. Talvez Jesus não libertou essa menina só daquela enfermidade, mas libertou toda a sua casa de uma escravidão. Existem coisas, queridos, acontecimentos, existem bênçãos, existem promessas que se realizam nas nossas vidas, não só para nós, mas elas vão contagiar a todos, a toda a nossa família. Todos aqueles que estão à nossa volta. Essa mulher, ele disse: filha, vá em paz. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por que vá em paz? Por que vá em paz? Você está livre, você está liberta daquilo que atormentava você. Você está livre das suas emoções. O título dessa mensagem é Livres e Libertos. E como eu disse antes, nós somos vitoriosos em muitas coisas. Nós somos fortes em muitas coisas. Nós rompemos em muitas coisas. Eu sou assim. Mas existem algumas áreas que nos amarram. E por causa dessas áreas, nós condicionamos tudo aquilo que nós somos. E vivemos escravos. Deus quer te fazer livre, mas essa noite Ele quer te libertar. Não de uma situação em específico, mas Ele quer fazer de você um ser livre de verdade. Eu saio de uma situação e entro em outra. Eu saio de um caso e entro em outro. Sou vitorioso em algo, mas em outro eu sou. E assim vai seguir na minha vida. E assim vai seguir na minha vida. E eu olho para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que ser? O que eu tenho que alcançar? O que eu tenho que chegar? Onde que eu tenho que ir para ser livre assim? Você não tem que fazer nada, porque Jesus já fez por você. Basta você crer. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cuidem com isso, vigiem, para que vocês não voltem a ser escravos. O texto, ele nos fala, ele nos diz, ele nos faz um alerta a respeito disso. Tomem cuidado para que vocês não voltem a ser escravos. Satanás, ele aproveita essas situações. Atitudes nossas, reações nossas, a respeito das coisas, das circunstâncias da vida. E fala: peguei você. Peguei você. Pá. Não é Deus que deixou de te abençoar. Não é essa área da sua vida que Jesus não conquistou lá na cruz.
mas é uma reação sua. E isso o diabo tem pego para te segurar, para te prender. Liberdade. Libertos para viver essa liberdade. Libertos para contagiar o mundo com essa liberdade. Libertos para enfrentar com coragem, com fé, com reconhecimento, todas as circunstâncias da vida. E mediante a elas, eu sou livre. Eu sou livre. Eu não estou preso a isso. E isso não vai me segurar. Vou contar algo para vocês da minha vida. Alguns anos atrás, eu fui traído por mim mesmo. Passando uma dificuldade profissional, mais moral do que propriamente profissional e financeira. Aquela situação começou a me consumir. Eu ia dormir e acordava, pensando naquilo. A dificuldade para dormir começa, os sintomas. E aquilo começou a tomar conta de mim. Num determinado tempo, eu lembro que uma noite, uma madrugada, aquilo estava tão forte na minha vida, as emoções me dominaram tanto, que eu acordei sufocado. Parece que eu escutava o meu coração bater, de tão rápido que ele estava. De tão rápido que ele estava. E eu falei, eu vou morrer. Eu vou ter um infarto aqui, vou morrer. Acordei a minha esposa, Ana Paula. Falei, me leva para o hospital, porque eu estou passando mal e eu vou morrer. Eu vou infartar. E comecei a apagar. E orando e falando com Deus, e ela orando, e a gente indo, tal, e não, vamos parar aqui, e paramos no primeiro hospital que tinha. E eu já apagando, eu falei, vou morrer. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu tenho 30 anos, tenho 30 e poucos anos, vou infartar? Que loucura que é essa? Distúrbio de ansiedade, mais conhecido como síndrome do pânico. Pastor Marco Aurélio e alguns irmãos que estão comigo sabem do que eu vivi, sabem do que eu passei. E eu, um tanto quanto ignorante a respeito dessas coisas, eu não acreditava. Criticava muito. Essas enfermidades emocionais eu sempre fui de criticar, porque eu não acreditava, nunca acreditei nisso. E de repente me vi naquela situação. Eu rejeitei muito tempo esse diagnóstico. Eu rejeitei. Falei, não. E aí comecei, tudo aquilo que uma pessoa que está passando por isso faz. Fui fazer exame, os médicos riam de mim. Eles riam. Até que um dia eu fui num cardiologista. Fui lá conversar com ele, e ele assim, bem sarcástico, parou assim na mesa e ficou me ouvindo. Então diga para mim o que está acontecendo. Tá, entendi. Aí você foi no Dr. Google. Eu falei, fui. Tem que saber o que está acontecendo comigo, nunca passei por isso. Ele falou, daqui a pouco ele vai te dar um câncer, vai te matar. Você vai morrer. É isso que vai acontecer. Aí deu uma gargalhada na minha cara, e eu pensei comigo, poxa vida, esse cara pagando na minha cara aqui. Tem alguma coisa de errado aí. Eu falei, Eduardo, você quer fazer os exames? Vamos fazer, cara.
Você só vai gastar dinheiro. Mas você quer fazer, vamos fazer. Eu fiz todos os exames. Tudo quanto é tipo de exame, e eu não vou falar de exame, que a gente ouviu muito no final de semana passado, chega. Tudo quanto é tipo de exame, constrangedores, eu fiz. E no final disso, o sentimento era de derrota mesmo, sabe? Primeiro porque, como que isso foi acontecer comigo? Como que eu estou perdendo para isso? Como é que eu cheguei nisso? E o que eu creio? E você começa a se questionar. Talvez foi o que Jairo e a mulher com hemorragia fez. Se questionaram durante muito tempo. Como que isso aconteceu? Você tem que ir para um psicólogo, você tem que ir para um neuro. Eu falei, mas nunca. Nunca. Eu? Não vou. E o negócio começou a apertar. O negócio começou a apertar. Eu passava mal diariamente. E ligava para um, ligava para outro, e socorro, e vinha aqui na igreja, oravam por mim, no grupo, e tal, e tal. Até que um dia o grupo foi na minha casa. Naquele dia eu abri meu coração no grupo. Nós fizemos lá na escola, lá que a gente tem uma escola. E eu rasguei meu coração. Falei daquilo que eu estava passando. A partir daquele momento, com coragem, reconhecendo quem Jesus é, com fé, essa situação começou a mudar na minha vida. Eu tive que me sujeitar a algumas coisas que para mim é sujeitar. Eu tive que me sujeitar. Mas hoje eu sou curado. Hoje eu sou livre, eu sou liberto. Uma situação que ela não é física. Ela está aqui, ó. Ela está na tua mente. Perdi um tempo precioso. Mas só que me levantei com coragem. E falei, eu preciso do Senhor. E Jesus disse, olha, o que você precisa eu já tenho, está aqui. Levanta. Levanta que eu tenho para você. Algo muito maior. Chega de porquê. Chega de porquê você está passando por isso. Chega de porquê isso está acontecendo. Chega. Levanta. Eu te tomo pela mão. Levanta. Vai em paz. Tenha paz. Porque a tua fé te curou.